Ok. Então, é com imenso prazer, então, que eu recebo aqui todo mundo hoje, para a gente fazer esse debate com a participação de duas pessoas bastante importantes para a gente aqui, para a BED para o debate da economia do Brasil. Nós temos aqui hoje para conversar com a gente o Ricardo Berzoini, né, que eu quase diria que dispensa apresentações, mas a gente apresenta a si mesmo, né? Já foi ministro de Estado de Trabalho e Emprego, Previdência, Comunicações, já foi da Secretaria de Governo da Presidência da República e, mais ainda, com uma larga experiência no parlamento, trazida pelo exercício de 4 mandatos como deputado federal, né? Então, é um prazer, Berzoini, ter você aqui hoje. Agradeço já em nome da ABED. E temos também o nosso segundo debatedor, que é o Adhemar Mineiro, né, que é um economista super respeitado e também tem né, se dedicado à economia brasileira e internacional. Ele, além de ser membro da ABED, né, ele tem uma... Espera aí, gente, porque fica esse troço pipipi no meu ouvido aqui o tempo todo. Deixa eu tirar o sonzinho aqui. Eu não sei se aparece o som para vocês também. Ele é doutorando em economia, está naquela fase terrível, né, de doutoramento. Ele é membro da coordenação nacional da ABED, da coordenação estadual do Rio de Janeiro, da ABED, e vai falar para a gente hoje. Ambos hoje vão discutir com a gente, no caso, um tema que está para falar como os franceses, à la une, né? Está aí na ordem do dia, na imprensa, nos debates em todos os espaços, que é a questão da autonomia do Banco Central, né? Como as visões que estão acontecendo em relação a isso, e os impactos da especulação em torno do dólar para a economia brasileira, né? A gente, como militante, precisa também estar bastante municiado de argumentos, para que a gente possa fazer da melhor forma possível o debate em defesa de uma economia que seja inclusiva e que seja uma economia compromissada com a redução das históricas desigualdades que o país enfrenta, né? Então, eu não vou ficar falando muito aqui, porque nós viemos aqui foi para ouvir Berzoini e Adhemar. Então, vou pedir que primeiro Berzoini faça a sua fala, depois Adhemar. A gente, estou prevendo 20 minutos para cada um, e depois a gente abre para aquela nossa tradicional rodada de intervenções, que é por isso que a gente escolhe, em alguns debates, fazer esse formato que a gente chama mais íntimo, né? Que é mais para os abedianos e abedianas, para que a gente tenha espaço para se colocar também, não só assistir ao debate. Então, já dando início, Berzoini, 20 minutinhos. Eu aviso quando estiver faltando 1 minuto e fique à vontade. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando desse debate. Comentar em nome da Valéria todos e todas e falar brevemente aí sobre a minha visão sobre os processos que ele está vivendo em discussão, sobre o papel do Central, sobre a atuação dele na economia e, particularmente, porque é um debate que eu participei intensamente do parlamento. Muitas vezes se trouxe à baila a pretensão de transformar o Banco Central num ente com autonomia, ainda que relativa, em relação ao Poder Executivo, e mesmo durante o governo Lula, vocês todos se lembram que o Lula, de certa forma, mantinha essa distância respeitosa em relação ao Banco Central, que periodicamente, por Meirelles participasse de várias discussões da economia naquele período, particularmente em relação à questão da política monetária. E todos nós sabemos que esse debate vem de muito antes.
Fernando Henrique não chegou a aprovar no governo dele, mas havia vários membros do governo, Fernando Henrique, que defendiam a autonomia do Banco Central. Inclusive, quando tivemos aquela crise na virada do primeiro para o segundo mandato, onde, onde tivemos ali a presença relâmpago do Chico Lopes, com a sua banda diagonal exógena, e o caso do Banco Marca e Fonte Sindan, e naquele período se levantou a lebre e o Abílio Fraga veio, teoricamente, com o mandato informal de autonomia do Banco Central. No caso do Brasil, todos nós sabemos que a atuação do Banco Central, historicamente, e particularmente no período da redemocratização, se caracteriza por uma política de taxa de juros muito elevada, muito acima do que é o parâmetro internacional e com uma atuação muito leniente em relação ao sistema financeiro nacional. Não só por conta da taxa Selic, mas por conta da tolerância em relação aos obscenos spreads bancários que se pratica no Brasil e que inviabilizam empresas e que levam à ruína famílias, com linhas de crédito absolutamente disfuncionais e com taxas escorchantes. Eu, pessoalmente, durante os 16 anos que tive no parlamento, participei de várias subcomissões com o objetivo de estudar essa questão, de visitar os bancos privados, os bancos federais, estaduais, quando havia muitos, né? E o próprio Banco Central, durante a gestão do Armínio, especialmente, em que nós levantávamos sempre a questão: por que que o Brasil tem um custo de capital, um custo de crédito tão elevado comparativamente a outros países do mundo? Bom, todo esse período se levantou a questão da autonomia do Banco Central, e nós chegamos ao momento do pós-golpe, quando viram a oportunidade de aprovar a legislação e criar essa figura que existe em vários países do mundo, mas que no Brasil, particularmente, a gente sempre trabalhou com a postura de oposição a essa autonomia. E nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma demonstração de como isso daí pode fazer mal para o país e pode entrar, especialmente com o atual presidente do Banco Central, numa linha de praticamente fazer uma oposição política, de tentar disputar o comando da economia, como Campos Neto tem feito, inclusive, na minha opinião, com uma certa complacência dos 4 diretores do Banco Central indicados pelo governo Lula. Estabelecendo a mídia no sistema financeiro, na Faria Lima, falo Faria Lima, mas tem Osasco, tem Jabaquara, na verdade, a coisa é um pouquinho mais ampla do que isso. Nós tivemos ali uma disputa concreta de autoridade política e de uma tentativa de dizer de uma maneira muito clara, e eu ouvi isso de pessoas do meio da mídia, inclusive em conversas pessoais, de que, olha, o governo não pode tudo. E, obviamente, não pode mesmo, mas uma linha de dizer, olha, o mercado é que manda. Isso foi construído, por exemplo, para interromper o ciclo de queda da taxa Selic. Se construiu todo um conjunto de expectativas com a pesquisa Focus, com indicações de mercado, de aumento de risco, e da própria questão cambial, que passaram a ideia de que havia chegado a um limite da queda dos juros, para manter a taxa de juros real mais alta, ou a segunda mais alta, das economias do mundo, num ciclo em que você tem uma inflação sob controle, você tem um processo de crescimento muito, digamos, aquém das necessidades do país, tem uma expansão do emprego, porém uma recomposição do mercado de trabalho, não uma expansão de emprego motivada por um ciclo de crescimento sustentável, na minha opinião. Portanto, não havia razão para limitar em 10,5%, 6,5% de juros reais,
e até pelas próprias expectativas do relatório de inflação do próprio Banco Central, uma taxa de juros incompatível com a perspectiva da inflação brasileira, que agora com esse aumento do dólar de 4,80 em janeiro para 5,50 e pouco, 5,60, obviamente vai ter um impacto cambial, mas não era o processo que justificava aquela decisão do Copom, que interrompeu o ciclo de queda de juros da taxa Selic. Bom, nós sabemos que o Plano Real, que agora está completando 30 anos, ele, o processo de estabilização da moeda foi totalmente artificial. Nós tivemos, na origem do Plano Real, a tal da âncora cambial, que na verdade é uma âncora monetária, né? A taxa de juros elevada para manter um ciclo que pudesse sustentar a moeda mais ou menos paritária com o dólar durante 4 anos. E que fez água, como não podia ser diferente, justamente na virada do primeiro para o segundo mandato do Fernando Henrique, quando ele fez aquele empréstimo ponte com o FMI, e na época ele pediu 40 bilhões, o FMI não liberou 40 bilhões de reais, mas acabou que quando o Lula tomou posse em 2003, as nossas reservas cambiais estavam em apenas 37 bilhões de reais e o Tesouro tinha apenas 37 bilhões de dólares. E o Tesouro tinha apenas 40 bilhões de reais no caixa. Essa era a situação de 1º de janeiro de 2003. Portanto, naquele momento, uma taxa de juros de 22,5%, que o Banco Central aumentou para 24,5% logo em seguida, nós tínhamos uma situação muito frágil do Brasil. Hoje, a nossa realidade é totalmente diferente. Os dois mandatos do Lula e o primeiro e único mandato da Dilma, porque o segundo ela não conseguiu governar, eu estava com ela e percebia toda a limitação daquele momento, e que pese o erro de chamar o Joaquim Levy para ministro da Fazenda, mas havia um cerco político, cerco econômico brutal e a crise das commodities que limitavam a ação do governo naquele momento com queda de arrecadação e outras fragilidades. Ou seja, hoje nós temos uma situação que o Brasil tem 340 bilhões de dólares no Banco Central, e nessa crise mais recente, que não chegou a ser uma crise, mas essa pressão sobre o valor do dólar, o Banco Central, ao invés de utilizar essas reservas para fazer um movimento de cerco a essa tendência de alta, ele aumentou de 300 para 345 bilhões de dólares as suas reservas cambiais e manteve uma postura totalmente omissa diante. Acho que ele caiu. Travou aí pelo jeito, né? É, Travou. ele, né? É ele. Eu O tô te restante ouvindo está bem, todo né? mundo. É. Ele não caiu, né? Ainda está aí, mas É, sumiu. A internet Tá tava travado tá, por algum motivo. instável. É. é, Saiu agora, agora vai entrar de saiu. novo. Boa noite para quem chegou depois, é um pouquinho. A gente começou às 19h10, fizemos aí um aguardo aí de 10 minutos, e aí começamos com a fala do Berzoini às 19h10. Ele vai falar durante 20 minutos. Ó, Ó, voltou. 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 Voltou, mas está com o microfone desligado. Opa. Voltei, caiu minha conexão, tive que reconectar. Então, voltando ao que eu estava falando, eu percebi claramente nesse período aqui, observando a imprensa, observando a reação de alguns contatos no mercado financeiro, que havia uma tentativa clara de fazer uma disputa política em torno da questão com as colocações do Lula em relação
ao comportamento do Campos Neto, o mercado reagindo com um aumento das incertezas que nada tem a ver com a realidade econômica. Nada mudou nesse período, mas se criou ali uma bolha especulativa em torno dessa questão da pressão do Lula. Eu não gostei da guinada que foi feita na última sexta-feira, quando ele faz uma fala um pouco confusa em relação à questão do compromisso fiscal. Evidentemente, todos sabem que há um compromisso do governo com uma boa política fiscal. No entanto, a decisão de manter a meta de déficit zero para esse ano, no meu entendimento, está provocando constrangimentos orçamentários graves. Até porque não sei se a equipe orçamentária não percebeu, não é admissível, né? Ou não levou em conta de maneira decisiva o impacto dos benefícios previdenciários represados que levaram as contas da Previdência estavam na trajetória de crescimento da arrecadação acima do crescimento da despesa, já reverteu completamente por conta dos atrasados que são pagos para quem pediu o benefício um ano antes, 2 anos antes, e recebe não apenas entra na folha da Previdência, mas tem todo o impacto dos atrasados que elevou fortemente a despesa nos últimos 3 meses, principalmente, mas já vinha elevando anteriormente. Então, nós temos uma situação hoje em que a execução orçamentária para atingir a meta do arcabouço fiscal será muito difícil este ano e no próximo ano. No próximo ano, mais ainda. E quando isso acontece, nós percebemos que tem um movimento da fazenda e do planejamento, no sentido de ficar procurando lugar onde cortar despesa. É claro que sempre há onde cortar, mas na maioria das vezes, isso ou não é representativo o suficiente para enfrentar o problema, ou cria problemas políticos tão grandes que não vale a pena o custo político versus o custo fiscal de ajustar essa situação. Então, qual é o quadro que nós temos hoje? Nós temos um conjunto de indicadores relativamente positivo, mesmo com a pressão cambial, a expectativa de inflação é que não temos inflação crescente nos próximos meses, mas uma taxa de juros demasiadamente elevada e uma meta fiscal de difícil execução, provocando um constrangimento de execução orçamentária que vai ter reflexos políticos. Principalmente porque nós temos hoje um orçamento onde as chamadas emendas parlamentares impositivas, elas consomem cerca de um terço do disponível para despesas não obrigatórias. Ou seja, o governo, para executar o PAC, para executar o Minha Casa Minha Vida, para executar os demais programas, vai ter que buscar outras fontes de receita, sendo que para esse ano já não há mais tempo para arrecadar nada, porque você não tem nem o princípio da anterioridade, nem o princípio da, das contribuições sociais que requerem apenas 4 meses, 3 meses, a noventena. Então, com esse quadro, eu diria o seguinte: estamos com um problema concreto que o governo tem que enfrentar e que é um problema mais político do que econômico, que é abrir um debate público sobre o futuro da economia brasileira. Isso tem um custo político, evidentemente. Não temos controle da comunicação, a comunicação hegemônica cerca qualquer debate sobre isso, mas se o Brasil não fizer um debate sobre qual o futuro da economia e o governo não tiver coragem de explicitar os limites orçamentários para cumprir uma meta fiscal ambiciosa e, simultaneamente, executar todos os programas necessários para cumprir o compromisso eleitoral, nós teremos dificuldades políticas grandes pela frente e que não serão resolvidas simplesmente com o talento carismático do Lula como presidente ou a qualidade da equipe ministerial. Então, essa é a minha preocupação. Hoje de manhã, eu fiz
uma conversa com um grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo. Estou muito preocupado porque eu acho que estou numa situação combinando a questão da autonomia do Banco Central com a execução orçamentária, a meta fiscal e os limites de crescimento da economia, com essa taxa de juros de 6% acima da inflação, temos um problema econômico sério que pode respingar no desempenho do governo nos próximos 2 anos, até a eleição de 2026. Então é isso, obrigado, estou à disposição para o debate. Excelente, excelente. Excelente, até porque não precisei falar, olha o tempo, olha o tempo. Esse é o sonho de todo mundo que está nessa, nessa função. Bom, vou passar já diretamente para Ademar, né? Sem mais delongas. É, Ademar, vamos lá, seus 20 minutos de pensamentos aí para nós, por favor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ok. E, então, boa noite, Valéria. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. Essa noite fria no Rio de Janeiro. Imagino pelas imagens que eu vi do pessoal com casaco para o sul mais frio do que aqui, né? E eu acho que esse é um bom debate para ser feito numa situação de tranquilidade, né? Porque esse é um debate que a gente teria que ter, né, necessariamente. Agora, é um debate que começa a ficar pouco confortável de ser feito numa situação como a situação atual, né? E qual é essa situação? Uma situação em que o Banco Central mantém taxas de juros muito elevadas. Eu não vou repetir muito o que o Ricardo falou, né? Mas, Ademar, enfim. desculpa eu Oi, interromper. Desculpa eu interromper. O pessoal está falando que está um pouco baixo. Você pode falar um pouquinho mais próximo ao microfone, por favor. Ih, travou. melhorou? Melhorou, melhorou. Tá. Então, bom, a gente está trabalhando com taxas de juros elevadas e, evidentemente, essas taxas fazem com que essa tentativa de andar para frente com a economia, de fazer a economia crescer, se dê numa situação que eu costumo chamar de freio de mão puxado. Você tenta andar para frente, mas com muito mais esforço do que teria que fazer normalmente, né? É, por conta de tanto, digamos, o desincentivo aos investimentos que você tem com essa taxa de juros mais alta, quanto até pela pressão sobre o gasto do governo, né? Um dos principais gastos do governo é exatamente o pagamento de juros, então você afeta negativamente a própria execução orçamentária, né? Então, esse é a consequência nesse momento. Mas também, do ponto de vista do Banco Central, a gente viu também e está vendo uma certa inação em relação à subida do dólar. Também já foi citado, não quero me estender sobre isso, né? A gente tem um volume alto de reservas, permitiria uma intervenção no sentido de não deixar o câmbio andar do jeito que andou entre fevereiro e 1º de fevereiro e 1º de julho. Você teve uma variação de 15% na taxa de câmbio, né? Então, isso num quadro de inflação baixa, isso daí não é uma coisa desprezível, né? E, e essas pressões elas podem se alimentar, né? A gente viu a divulgação do IPCA 15 há pouco tempo atrás, né? Que é meio uma antecipação do IPCA, que é o considerado o índice praticamente oficial de inflação. E o IPCA 15, ele, na verdade, ficou estabilizado, entre outros motivos, pela atuação da política de preços da Petrobras, né, em que esses preços estavam estabilizados há muito tempo, não tinham subido até então, e isso segurou a taxa de inflação, né? Então, quando você olha lá os gastos, por exemplo, com transportes, como boa parte deles dizem respeito
aos custos dos combustíveis, ou os gastos com habitação, onde você tinha o preço do GLP, do gás de cozinha, você via que isso daí segurava a taxa. Exatamente hoje a gente viu que a Petrobras não conseguiu mais segurar os preços dos derivados, teve um aumento exatamente do GLP e da gasolina hoje, né? E provavelmente o diesel vai subir nos próximos dias, o que sinaliza que você pode começar a ter um repasse a preços internos dessa variação da taxa de câmbio, né? E se isso acontecer, você vai acabar, digamos, por conta dessa variação da taxa de inflação, o Banco Central, dentro da política de metas de inflação, vai fazer que leitura, a taxa de inflação está subindo, é necessário aumentar a taxa de juros. E você vai entrar num ciclo mais negativo do que o que você tem hoje, né? Porque nesse momento você simplesmente segurou, estancou a queda das taxas de juros, mas a partir de algum momento lá na frente, se você a inflação começar a subir por conta desses impactos do câmbio, você pode ter um novo ciclo de aumento das taxas de juros por conta dessa política de metas de inflação. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto a ser considerado. E aí, para a gente falar das políticas de meta de inflação, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de história. Também não vou ser extenso nisso, o Ricardo já falou, né? Mas há uma semana atrás a gente estava comemorando aí o aniversário, né? 30 anos do Plano Real, né? Só que o Plano Real ele não é um plano, eles são vários planos, né? Pelo menos dois planos, no mínimo dois planos. Porque o real inicial, né, que é o que não está sendo comemorado, porque eu não vi ninguém, nenhum dos chamados pais do real falar nessa história, o real inicial era uma política de âncora real. Né? A crise do finalzinho de Ademar, 98, a gente tem deu que uma lembrar, falhada, inclusive. deu uma falhadinha, bem na hora que você ia falar, inicialmente o plano real era e travou aí a sua voz. Então, inicialmente o Plano Real era baseado numa âncora cambial. Né? Esse processo da âncora cambial eh, funcionou até 98, né? Desde antes da eleição até o final do primeiro ano do primeiro mandato do governo Fernando Henrique. Né? Mas a gente já viu no processo eleitoral que o então presidente do Banco Central, o Gustavo Franco, queimou cerca de 40 bilhões de dólares de reservas para segurar o valor do real, né, para evitar que esse descolamento não acontecesse antes do processo eleitoral, que ficaria evidente que era insustentável aquele modelo naquela altura. Né. Logo depois do primeiro turno das eleições, né, se houvesse tido segundo turno nas eleições em 98, provavelmente a situação seria diferente, porque esse esgotamento das reservas apareceria. Mas como houve uma vitória no primeiro turno, esse acordo parcialmente as reservas. Mas se manteve ainda uma política de âncora cambial por um tempo, não funcionou, você continuou tendo especulação contra o real, continuou tendo saída de divisas, né? E isso levou a troca de vários presidentes do Banco Central e no começo de janeiro de 99, finalmente romper com essa política de âncora cambial, deixar o real se desvalorizar fortemente, que foi o que aconteceu ali, inclusive voltando a ter inflação naquele momento, né? E, e a partir de 99, você tem aí um segundo plano real. Curiosamente, foi esse que foi comemorado, não foi o primeiro, né? Porque nesse segundo tem os elementos que até hoje são reafirmados, que é o tal do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico ele vem com o segundo plano real, a partir de 98.
ele foi sendo construído desde do esgotamento do real ali em janeiro até um novo acordo com o Fundo Monetário, que, na verdade, vendeu esse programa de metas de inflação, né, como ele vendia em várias partes do mundo. Então, qual é a base do segundo plano real? Né? É a história do tripé macroeconômico: deixar o câmbio flutuar, ter superávit fiscal, né, e ter uma política de metas de inflação que determina a administração da taxa de juros. Né? Então, na verdade, é esse segundo plano real que está sendo comemorado aí. Agora, bom, se é isso, na verdade, a gente tem uma comemoração de cerca de 25 anos do plano real, de 24 anos do plano real, né? Não desse tempo todo que se fala dos 30 anos. Bom, e desde esse momento, para administrar o sistema de metas de inflação, se criou a imagem da autonomia do Banco Central. E, de fato, funciona desde esse momento. Né? Desde 98, você tem essa figura da autonomia do Banco Central. De 98 até 2021, né, atravessando aí vários governos de diferentes cores políticas, essa autonomia foi uma autonomia operacional, né, uma autonomia para execução da política de metas de inflação, né? Mas a partir de 2021, talvez já antevendo a derrota eleitoral do governo liberal conservador do Bolsonaro, né, se aprova, no começo do ano de 2021, uma autonomia de fato. Ou seja, a autonomia deixaria de ser penal, como foi durante todo esse largo período, né, inclusive, como eu falei, com governos tão diferentes politicamente, como o do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, do próprio Bolsonaro no começo. Quer dizer, você teve diferentes governos esse período todo, né, mas que operaram com o Banco Central tendo autonomia operacional. A partir do começo do ano de 2021, você passou a ter uma autonomia de fato, transformando o Banco Central numa autarquia de natureza especial, né, com diretoria e presidente tendo que ser aprovados no Senado e com mandatos, né, que seja aprovado no Congresso esse rompimento do mandato. Né? E é, se desvinculou o mandato do presidente do Banco Central do mandato do presidente da República. Né? Então, o período lá de 2 anos do governo Bolsonaro e vai ainda permanecer por 2 anos do governo Lula, e o presidente do Banco Central indicado pelo governo Lula, né, ficará 2 anos finais do governo Lula e os 2 primeiros anos do próximo governo, que pode ser o Lula ou não. Né? Então, essa é a situação. Uma desvinculação entre o mandato do presidente da República e o mandato presidencial. Bom, qual é a grande questão? Com esse arranjo, o presidente do Banco Central ele passa a determinar duas das três principais, das três tradicionais políticas econômicas. Né? Você tem, na verdade, uma série de políticas econômicas, as principais delas são a política monetária, a política cambial e a política fiscal. Né? Dessas três, o Banco Central controla a política monetária, né, especialmente através da determinação da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária, controla a política cambial pela operação da mesa de câmbio do Banco Central e só não controla a política fiscal. Né? Aí você diz, mas com a política fiscal o executivo pode fazer muita coisa. Não, não pode. Por quê? Desde lá o governo Temer, né, se estabeleceu primeiro a política de teto de gastos e agora, no começo do governo Lula,
se estabeleceu, se trocou a falir permanentemente, né, pelo arcabouço fiscal. Né? Então, o executivo de plantão tampouco controla política fiscal. O executivo permanentemente tem que negociar com o Congresso sobre a política fiscal. Então, a política econômica do executivo, ela está as políticas principais dos três principais instrumentos, dois deles está na mão do executivo, porque ele tem que ser negociado permanentemente com o Congresso, né, dentro dessa política de arcabouço fiscal. Né? Então, se você tem visões diferenciadas, né, sobre a Ademar, conjuntura travou aí econômica. agora. Se você tem, está travando muito o seu áudio. Oi? Talvez você pudesse tirar a sua, enquanto você está falando, tirar o seu vídeo, porque está travando muito. Travou em se você tem, Bom, então, melhorou? Tirei aqui o melhorou. vídeo. Tá. Então, se você tem um esquema em que as, você tem visões diferenciadas sobre a conjuntura econômica, você tem visões diferenciadas sobre o que fazer em cada momento, mas você tem um executivo totalmente amarrado do ponto de vista de levar adiante as suas políticas. Mesmo um executivo que tivesse larga maioria parlamentar, é, por conta de que duas das três principais políticas estão na mão do Banco Central, você poderia ter políticas econômicas descoordenadas, quando não contraditórias, né, sendo levadas adiante. Então, esse é um problema grave. Por quê? É, você tem visões diferenciadas do que fazer do ponto de vista da economia, né? Teoricamente, o processo eleitoral deveria arbitrar em torno dessas possibilidades, não? Ou seja, a maioria da população, ao escolher o presidente da República, deveria apontar, estaria apontando de alguma forma o rumo a ser seguido, não é? Porém, como políticas importantes ficam na mão do Banco Central, existe essa descoordenação. Não é? Então, a cada momento, você pode ter objetivos econômicos de um lado e instrumentos para tocar esses objetivos econômicos inviabilizados por conta desse processo da autonomia efetiva do Banco Central e do mandato do presidente do Banco Central. Isso também poderia acontecer ao revés. Né? Pode ser que o presidente indicado pelo Lula, nesse momento, substitua o Roberto Campos Neto, esteja em contradição do ponto de vista da política econômica com um presidente a ser eleito lá na frente. Isso pode acontecer de outro lado também. Né? Então, essa é, digamos, uma primeira pergunta. Como a partir de agora, como a partir dessa transformação do Banco Central nessa autarquia de natureza especial, que tem autonomia e tem mandatos diferenciados, como é que você coordena as políticas econômicas dentro desse novo arranjo, né, institucional? É, tomando em consideração, não é, que, nesse exato momento, não há nem como pensar em uma mudança da autonomia do Banco Central, da lei de autonomia do Banco Central, porque ela poderia ser derrubada. Né? E quando você olha para o Congresso, você vê, né, que esse Congresso não vai fazer isso, evidentemente. Né? O segundo ponto, que é também o que determina, né, a relação entre o governo e o Banco Central, especialmente o que determina a ação do Banco Central, é o esquema
de quem são os diretores e o presidente do Banco Central. Quem são essas figuras? Né? Normalmente, eles pertencem ou ao quadro técnico do próprio Banco Central, ou são pescados em instituições financeiras ou em organismos financeiros multilaterais. A origem, normalmente, dos diretores e presidente do Banco Central são essas possibilidades. Né? Ou quadros técnicos do próprio Banco Central, ou quadros que vêm de instituições financeiras privadas, né? Ou quadros que vêm de organismos financeiros multilaterais. Bom, especialmente dos que vêm de instituições financeiras privadas, já começa a criar uma tal porta giratória, né, que acaba misturando os interesses dos diretores do Banco Central com os interesses das instituições financeiras privadas. E mais ainda se você pensar os momentos de saída dos diretores do Banco Central e de sua recolocação no mercado. Né? Então, esse esquema das portas giratórias faz com que os interesses de quem está na direção do Banco Central, né, fique muito próximo aos chamados interesses do mercado financeiro. E isso é um problema também. Né? Mesmo que não o sejam diretamente, acabam sendo agentes dos interesses do mercado financeiro privado. Né? Então, esse é o segundo problema desse tipo de arranjo, e eles têm essa capacidade de determinar, né, duas das principais políticas econômicas. Né? Então, a gente tem, como consequência desse processo de autonomização do Banco Central, uma série de consequências políticas, não vou falar, porque já foram faladas muito pelo Ricardo, não é? Mas também gerenciais, do ponto de vista do gerenciamento da política econômica, muito graves. Não é? E que algumas delas são as que a gente está vendo nesse exato momento e o motivo de tensão aí entre a presidência da República, o chamado mercado financeiro, o Banco Central, como expressão de vontades do mercado financeiro, né? E o Ministério da Fazenda se colocando numa posição também de tentar colocar panos quentes nessa situação, tentando evitar que você escale uma crise com esses agentes do mundo financeiro. Né? Então, essa é um pouco a consequência desse arranjo que se montou a partir de 2021. Por isso que eu falei no começo, seria muito bom se a gente tivesse numa situação de calma e tranquilidade para que a gente pudesse discutir essa questão muito mais objetivamente, né, e sem as paixões que a gente tem nesse momento. Mas, evidentemente, essas paixões, né, elas acontecem porque a ação do Banco Central tem evidenciado muito mais claramente esses problemas que talvez no momento não de crise não fossem tão evidentes. Então, é um pouco isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Eu acho que a gente tem um tempo aí para o debate e agradeço aí a oportunidade. Excelente, Ademar, muito obrigada. Eu vou abrir agora as inscrições. Eu peço que as inscrições sejam feitas exclusivamente pelo chat, escrevendo lá, pedindo a inscrição lá por escrito, porque aí eu consigo ter a clareza assim, de quem solicitou, quem não solicitou. Por enquanto, a gente só tem uma inscrição. É, então, eu vou abrir para essa única inscrição. Enquanto o Alex fala, que é quem se inscreveu, a gente vai captando aqui as outras. Se tiverem mais, a gente pode fazer um pouco aquele esquema de vermos duas ou três e vocês respondem, né? E a gente vai fazendo por partes. Então, agora já tem aqui Ricardo Lacerda também. Então vamos lá. Alex, Então, depois Ricardo Lacerda. eu vou iniciar. Estão me ouvindo bem, né?
quanto ao diagnóstico e quanto a de ambos debatedores, o deputado Está muito Berzolini, baixinho, Alex. então, quanto ao diagnóstico aí sobre o debate, né? Deixa eu fechar a câmera. Quanto ao diagnóstico de ambos debatedores, acho que todos nós temos o consenso relativo ao quadro. O que eu acho que a gente deveria pensar na questão do enfrentamento, né? Do enfrentamento. O próprio ministro Berzolini falou da questão da comunicação, do problema que nós temos na comunicação entre o pensamento diverso e o pensamento dominante, né? Eu vejo pela ótica dos gastos, né? Pela ótica dos gastos, que sempre é centrado no debate, que posições como que nem a questão de super salários, o Haddad só coloca e ninguém mais debate, né? A parte do orçamento, hoje, o ministro da SOF, o secretário da SOF caiu em função da pressão do Lira. Também não existe um debate mais aprofundado, a gente perde o debate, né? Na parte da falta de transparência do orçamento, a mesma coisa, a gente não tem a transparência naquela fase que vai para o legislativo, ou seja, essa que foi citado por um dos debatedores, a questão do orçamento impositivo do Congresso. A gente tem que conseguir, através de uma comunicação melhor, essas melhorias de forma de comunicação, de enfrentamento. Quanto à questão do Banco Central em si, o que acontece? Baixou a taxa de juros ou manteve a taxa de juros? Qual que é a forma? Nós temos que partir para o debate e também nós temos que desmistificar a questão dos engravatados do mercado financeiro, né? Na questão do mercado financeiro, a gente tem uma visão, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que são os maiorais, que são os experts, são os caras mais inteligentes, quando, na verdade, boa parte dele é composto de pessoas bandidas, ou seja, nós temos que criar alguma forma de desmistificar isso. Não sei se é cinema, eu não sei exatamente, eu estou cutucando vocês no sentido de qual que seria o ideal da gente ter que fazer esse enfrentamento, né? Eu lembro de antemão lá, na época dos precatórios, o mercado financeiro nunca perde. A rainha da Inglaterra perdeu quando quebrou o banco lá da Inglaterra, lá, o, e no Brasil o pessoal nunca perde. A gente tem que ter algum tipo de enfrentamento. E outra questão que eu acho também de enfrentamento que a gente tem que colocar hoje em dia no debate, dos posicionamentos das pessoas, hoje mesmo no Ministério da Fazenda, é só o samba de uma nota só. Ou seja, nós temos que ter esse enfrentamento maior nessa discussão e aproveitar a questão da eleição da França, quais os instrumentos. Eu acho que é isso, é partir para o debate e criar mecanismo de enfrentamento, ou via o Congresso, ou via a BED nos vários fóruns aí. Basicamente, essa é a minha pergunta. Obrigada, Alex. Bom, vocês já viram aí 3 minutos para cada pessoa. Quando falta 1 minuto, eu mostro aquela plaquinha ali. Ricardo, agora, por favor. Boa noite. É, Ricardo esse Lacerda. é, é verdade. O debate está sendo muito interessante, é uma oportunidade de a gente escutar a opinião do Ricardo Bezuini, que é uma pessoa que conhece as estruturas de poder por dentro, não é? E tem também todo esse vínculo de acompanhamento com o mercado financeiro, dado que iniciou a sua trajetória exatamente com uma liderança do setor do sindicato dos bancários. Seriam duas questões bem diretas. Você avalia que a direção do Banco Central, principalmente o Campos Neto, ele faz um ataque consciente ao governo Lula, visando minar a popularidade dele, ou é apenas a usual defesa dos interesses rentistas? Ele está lá como um representante do setor financeiro e está defendendo, como diz o Paulo Nogueira, a turma da bufunfa, a turma que vive de juros. Ou se trata, como às vezes aparenta ser, um ataque realmente para minar a popularidade do governo Lula. Essa é a primeira questão. Tem uma segunda questão, que eu fiquei curioso a partir da conversa que você disse ter tido com os economistas da Fundação PCO Abramo, porque os indicadores do mercado de trabalho, e até mesmo os indicadores do PIB, até o momento, têm se mostrado robustos, né? A geração de emprego forte, os salários aumentando em termos reais, né? Ou seja, até o momento, a economia não teria mostrado muita fragilidade. Há uma percepção
desses economistas da Fundação Perseu Abramo, de que essa manutenção da taxa Selic e esses cortes orçamentários anunciados, isso vai fazer esmorecer a economia nos próximos meses? Seriam essas duas questões que eu trago aqui para o debate. Excelente. Eu tenho agora o Juarez Ponte inscrito. Betinho, levantou a mão. Eu vou pedir que as inscrições sejam feitas por chat. Você eu consegui ver, mas quem se inscrever, por favor, se inscreva pelo chat, tá bom? Então, Juarez Ponte, depois Betinho, Berzoini e Ademar. A gente ouve todas as intervenções e vocês respondem no final? Pode ser assim? A Por gente mim não tem bota aí um problema, pode teto ser. de 10 intervenções. Pode ser? Pode, Pode pode. ser. Ok. Então vamos lá. Juarez Ponte, depois Betinho. Juarez, tem que abrir o microfone. Seu microfone está fechado. Isso. A minha sugestão é que se nós deixarmos acumular muitas intervenções, eu não sei, sem pôr em dúvida a capacidade de absorção dos dois expositores, eu não, eu acho que seria interessante, a cada duas, três intervenções, eles poderem se manifestar, até porque, dependendo da resposta, algumas intervenções podem ser até suspensas, porque o que se pretendia ouvir dos expositores já pode estar contemplado nessa resposta. Ok. Então, Na verdade, eu faço parte de um grupo da ABED que chama Impactos da Crise, junto com o Ademar, que é o nosso coordenador, o Moraes, Heron, Rosevaldo, eu e o Jaderson. E nós temos assim discutido um pouco não, bastante até, essa questão, e temos até uma nota técnica aí no ar, a respeito dessas duas questões, não é? Eu até vou me valer de uma pergunta aqui. Se o Campos Neto está fazendo política ou ele é apenas um representante do setor rentista? Eu acho que as duas coisas, né? Ele seguramente é o representante do setor rentista e seguramente faz política, não sei se partidária, mas faz política no sentido de colocar em xeque a própria capacidade do governo em lidar com todas essas questões, que em boa parte são determinadas pela sua própria intervenção. Então, eu vejo a questão da sugestão do enfrentamento como uma coisa necessária, mas em que medida esse enfrentamento pode causar algum tipo de impacto? Eu já ouvi um minuto. Na medida em que, na semana que vem, a gente pode estar, o Congresso pode estar votando essa PEC 65. Essa era a minha consideração. Betinho. Olá, boa noite. Então, acho que eu queria falar. Agora eu estou na liderança do PT da Câmara e a experiência que eu tive com com esse movimento, né, em relação à taxa de juros, assim, foi uma experiência bem interessante, né? Que uma vez que o presidente ele indicou que esse era o caminho, era perceptível, assim, na movimentação na Câmara, né, dos discursos dos parlamentares, na utilização de toda a rede social de cada um deles, né, esse alinhamento.
Então, foi uma coisa assim de partido assim que eu gostei bastante. Mas eu acho assim que, de modo geral, nosso discurso é feito por os formadores de opinião, classe média, que são bombardeados, pela grande mídia. E eu tenho dúvidas, né, da capacidade, o volume, né, de informação que a gente consegue produzir, de fazer uma frente nesses segmentos. E a impressão que eu tive, assim, que a gente deixou passar uma coisa muito fundamental, porque toda a mídia tava, e o mercado estava querendo pegar em dois pontos. Um é desvinculação do salário mínimo à Previdência e BPC. E o outro é saúde, desvinculação, né, das receitas de saúde e educação. Hoje, hoje, né, veio uma nova, né, alas do governo queriam cobrar a mensagem de universidades, universidades públicas. Então, são segmentos, assim, da população que a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar. Não sei até que ponto a gente teria que mudar um pouco o foco da nossa comunicação, né, e passar, por exemplo, quem que é o beneficiário do BPC? Né? Eu acho que a gente teria que mostrar quem que é o menino deficiente físico que tem, tem um salário mínimo para aquela família inteira sobreviver. E eu acho que seria o caso da gente tentar ganhar essa grande massa. E eu acho assim, se a gente criar uma rejeição a esse tipo de pauta, né, a 60, 70% da população fala, nossa, não dá para deixar um menino deficiente ganhar menos de um salário mínimo. Mostrar as condições que essa população vive, mostrar que eles estão querendo que o Roberto Campos Neto quer pegar o dinheiro da saúde, educação. Eu acho que a capacidade de a gente influenciar a sociedade, mudando o foco de atuação, seria muito maior do que a gente continuar atuando nesse congestionado mundo da classe média, formadores de opinião, né? Embora não devemos a- abrir mão disso, mas eu acho que uma produção focada nesse outro público seria fundamental. É isso. Ok. Então, vou devolver a palavra, que a gente não está tendo mais nenhuma inscrição. Vamos devolver a palavra aqui para os dois debatedores. Vamos começar a inverter agora? Vamos começar com o Ademar e depois a gente passa para o Benzoine? Pode ser. Por mim pode ser. Se não tiver problema para o Ricardo, ficamos desse jeito. Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer uns comentários meio transversais, que eu acho o seguinte, quer dizer, houve um certo, é, uma abordagem nessa disputa que aconteceu entre o Campos Neto, o Haddad, o Lula, etc., tentando apontar que a gente estava tendo uma crise fiscal. A grande imprensa jogou pesado nisso daí, dizendo o tempo todo que a gente está tendo uma crise fiscal. Né? Bom, se isso fosse fato, a gente estaria tendo que rever as emendas parlamentares, né? A gente estaria tendo que rever os subsídios e isenções que são dados ao setor privado na casa aí de centenas de bilhões de reais. Né? E a gente, na verdade, teria que estar fazendo outro tipo de política. E mesmo nessa questão fiscal, esses quadros ligados ao mercado financeiro, não é? Ligados à academia, com uma perspectiva mais conservadora, não é? Quando colocam aqui, quando você olha, na verdade, estão fazendo uma profissão de fé de pontos que eles colocam o tempo todo, não é? Que são esses: os cortes de benefícios previdenciários, não é? Cortes no gasto social, não é? Saúde, educação, que
podem até ter impacto no orçamento, mas num prazo muito longo, né? Ou seja, se você tivesse uma questão fiscal aguda, não era com esse tipo de proposta que você estaria resolvendo num prazo longo. Ah, vamos fazer uma nova reforma da Previdência. Não, vamos desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo. Vamos alterar a política de valorização do salário mínimo. Vamos reduzir o, o gasto com educação, é, retirar o mínimo de saúde. Bom, se isso daí tem impacto fiscal, terá com os próprios fiscalistas mais honestos assumem em 10, 15, 20 anos. Não tem impacto imediato. Se você tem uma crise fiscal imediata, você vai mexer em gastos imediatos que são portentosos. E esses gastos são fundamentalmente o quê? Subsídios e isenções. É aí que você pode cortar no curto prazo algumas centenas de bilhões de reais. Ninguém está falando em cortar isso. Aliás, como o presidente da República chegou a falar num determinado momento, né, e depois parou de falar. Se você tem uma crise fiscal, né, você tem que cortar gastos imediatos. Né, e esses gastos seriam esses aí. Então, na verdade, você não tem uma crise fiscal. Né? Isso daí é mais um argumento ideológico nessa discussão orçamentária, as propostas mais progressistas. Né? Então, eu acho que tem que se fazer essa disputa. Né? Essa é uma disputa que tem que ser feita. Né? Quando é para ir para cima do setor financeiro, né? Quando tem uma crise, eles sempre são ajudados. E aí vem aquele velho argumento: são grandes demais para quebrar. Se você deixar quebrar, vai ter uma crise sistêmica de grandes proporções. Né? A gente viu, inclusive, no mundo financeiro, aí pelo mundo todo, né? Na crise lá de 2007, 2008, várias instituições financeiras foram estatizadas. Não, para outras deram algum apoio para não quebrar. Mas algumas foram quebradas, algumas foram absorvidas pelo próprio mundo financeiro privado, outras foram estatizadas. A Bélgica não tem, a Bélgica, o país que está lá no coração da União Europeia, né, não teve problema em estatizar por uns anos o seu principal banco, né, no meio da crise. Vários países fizeram isso. Né? Então, você não tem essa realidade do grande demais para quebrar. A questão é que um que seja grande, quando quebra, se você não quer ter uma crise, o Estado tem que entrar administrando. Né? Então, essa é que eu acho que é a questão. Né? Então, acho que essa discussão a gente tem que fazer. Agora, evidentemente, esse Congresso é um Congresso muito conservador. Né? A gente, olhando, tem uma noção de que se essas agendas chegam nesse Congresso, a gente meio que sabe qual vai ser o resultado final da discussão política. Né? Então, esse eu acho que é o temor. Né? Do ponto de vista da atividade econômica, é o que eu falei, a gente cresceu o mecanismo que ele tem feito, acho que quase todo ano isso. Né? Começa com uma estimativa de crescimento lá embaixo e vai ajustando ao longo do ano. Né? Então, você começa dizendo que vai estagnar, crescer no máximo 0,5%, e aí, ao longo do ano, você vai ajustando para cima as expectativas. Só que com essa política levada adiante pelo Banco Central, isso é o que eu chamo de você andar para frente com o freio de mão puxado. Né? É muito mais difícil você andar e mais grave ainda, né? Você anda, mas tem permanentemente os mecanismos para te jogar para trás. Né? Então, eu acho que esse é o grande problema. E aí, essa questão do Campos Neto, né? Eu acho grave, porque se a gente usasse
vamos pegar a comparação, por exemplo, com os bancos centrais internacionais, né? Normalmente, esses bancos eles têm lá os suas cartas de princípio, não é? Os seus procedimentos éticos. E, Travou. evidentemente, não é? Que reunir um possível candidato Ademar, dos tenta Estados tirar Unidos, o, por o exemplo, vídeo de novo, por favor, que eu acho que está tendo problema novamente. é, um presidente de Banco Central em exercício, não é? Estão ouvindo de novo? Sim. Estamos ouvindo agora. Tá. Então, vocês dificilmente vão. Oxe, caiu. Esperar um minutinho que ele deve voltar. Voltou. Ademar, você está entre nós. Parece uma mesa de Ah, Umbanda, né? é, De Umbanda não, sei lá se é um. valeu. Pelo jeito saiu. É, Saiu. eu vou, Acionar o eu vou ministro aí. passar então para o Berzoini, aí quando o Ademar conseguir voltar, ele faz o fechamento dele. Então vamos lá, Berzoini, já que você está entre nós. Estou aqui ainda. Eu vou começar pelo comentário do Alex sobre a questão da comunicação. E eu acho que ele está no centro da política, porque os sinais trocados ajudam a enfraquecer o governo. Quando o Lula começa, nas entrevistas às rádios, a colocar o dedo na ferida e fala tanto sobre aquilo que foi dito agora há pouco em relação aos subsídios. O Lula falou em duas ou três entrevistas, ele falou assim, olha, tem 600 bilhões de subsídios, que a Fazenda chama de gastos tributários, ninguém entende o que é, né? Mas tem 600 bilhões. Isso coloca o dedo na ferida. Ou seja, os mesmos caras que defendem a desoneração da folha defendem o déficit zero. Os mesmos caras que morrem de medo de tributar dividendo ou acabar com a distribuição de juros sobre capital próprio são os mesmos que querem que o governo tenha uma disciplina fiscal rigorosa. E como é que faz para ter a disciplina fiscal rigorosa na opinião deles? Corta do pobre, ou corta do PAC, corta do Minha Casa Minha Vida, corta do BPC, ou da Previdência. Então, eu tenho insistido nos debates, com todo cuidado para não criar constrangimentos para o governo, eu tenho insistido que precisa ter uma coordenação de comunicação. O Lula foi para a ofensiva, passou 10 dias, vem a Fazenda e Planejamento puxar o freio de mão. Isso é muito ruim do ponto de vista político, inclusive.
que forçou o Lula a dar um cavalo de pau na quinta e na sexta-feira. Porque o dólar está subindo porque o Lula está falando. Nós sabemos que não tem nada a ver com isso. O Lula não tem essa força toda de fazer o dólar subir, até porque o dólar subiu no mundo. No Brasil subiu um pouco mais. Mas o dólar subiu no mundo. Então, eu acredito que está faltando um pouco de planejamento político de comunicação. Criar as condições para um enfrentamento político não é necessariamente para ganhar o jogo, mas pode ser, pelo exemplo, para empatar. Como dizia o Chico Mendes lá nos anos 80, a tática do empate da floresta às vezes é mais eficiente do que o enfrentamento aberto. Mas tem que fazer pelo menos um enfrentamento suficiente para criar condição para que o outro lado perceba que você tem o povo. Você pode politizar o povo em torno desse assunto. Quando eu falo do povo, é claro, não é o povo todo, mas é uma parcela do povo mais atenta à política. Então você pergunta, o Roberto Campos faz política? O Roberto Campos faz, o Estadão faz. Aqui muita gente deve saber, o Estadão deve ser a única empresa privada do mundo que está quebrada, com patrimônio líquido negativo há 20 anos, e não vai à falência. Por quê? Os credores são os banqueiros. Então, os credores todo ano injetam dinheiro no Estadão para não quebrar. Está com 20 bilhões de reais de PL negativo. Isso não é óbvio, não é um caso isolado. É assim que funciona a relação entre a Faria Lima e a imprensa. Historicamente, eu consegui parar o Proer por 12 dias com a liminar numa ação popular, apanhei da Folha de São Paulo, do Estadão, que eu estava estragando o Plano Real. Quando o Proer foi a maior transferência de renda e riqueza desse país para meia dúzia de beneficiários, inclusive o Unibanco, e depois o Balan virou presidente do Conselho de Administração. Essa disputa política tem que fazer, não tem jeito. A taxa de juros do Brasil, só para a gente ter uma ideia, eu acompanho muito os chamados investidores institucionais. Alguns são fundos de pensão, outros são outros investidores, nacionais e estrangeiros. Ninguém coloca dinheiro em setor produtivo com um título que o tesouro entrega por 6% acima da inflação. As metas atuariais dos fundos de pensão são em torno de 4,5% a 5% mais IPCA. Quem é que vai colocar dinheiro no investimento produtivo para gerar emprego se tem essa moleza na praça, que é um título com 6%, 6,5%, inclusive debêntures privadas, não para investimento, mas para gerar caixa, debêntures privadas também a 6,5%, 7%. Então aí tem um problema concreto, que é a questão central, que é o governo politizar esse debate. Se o Lula falar, tem que no dia seguinte o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, o chefe da Casa Civil, o ministro da SRI, o ministro da Secretaria-Geral está em algum lugar do Brasil falando a mesma coisa. E colocar as principais lideranças do partido, que não estão no governo, mas estão no partido, para falar a mesma coisa. E convocar alguns empresários que criticam a política monetária também falam a mesma coisa. Debater esse tema no Conselhão, mas não numa reunião de 3 horas, não. Fazer um seminário de 3 dias para debater qual é o futuro do Brasil com um Banco Central que privilegia os interesses da Faria Lima e não os interesses da população brasileira. Esse debate tem que ser feito. Se não fizermos, qualquer discussão, digamos, pontual, ela se perde. Você faz 1 ou 2 dias, na semana seguinte está discutindo outra coisa. Então é basicamente isso. Estou devolvendo a palavra.
O Ademar voltou aí, galera. Valéria, você está congelada? Não, né? A galera tá congelada. Bota o Ademar para voltar para lá. Acho que o Bezuinde encerrou. Ela tá, no, ela tá muda, Valéria. Ela está com o microfone fechado. Ah, estava mesmo. Desculpa. Eu tô, Ademar, vai lá, Ademar. Então, devolvendo para você aí, depois da. Não machucou nada no tombo, não, né? Tá tudo bem, né? Não, desconectou aqui, não sei por quê. Não, mas eu queria só falar uma última coisa, que é o seguinte, né? É, na verdade, a ação que está tomando o Banco Central no Brasil, o presidente do Banco Central, é Isso é boicote, hein? Isso é o pessoal do Banco Central, hein? Federação de Bancos Centrais Regionais. É, mas não sei se vocês observaram, normalmente o presidente do Banco Central americano vem da academia, ele não vem do mundo financeiro, né? Normalmente ele vem é uma figura acadêmica, né? E o Banco Central lá nos Estados Unidos, por ser essa federação, é uma coisa muito complicada, em que você tem alguns dos bancos centrais regionais que formam essa federação de, 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 de um banco, de uma federação de bancos centrais, né, que é o Banco da Reserva Federal, né? Tem local que você tem microempresa, tem local que você tem grande empresa, local que você tem representante sindical, tem local que tem gente da academia. É uma muito diferenciado, tem representantes de estados, né, no banco local, né? Então o Banco Central, na verdade, ele tem uma capilaridade muito maior do que tem o Banco Central aqui no Brasil, né? E é impensável em qualquer país do mundo que o presidente do Banco Central assuma uma característica tão politicamente partidária quanto vem assumindo o presidente do Banco Central brasileiro. Isso é impensável. Qualquer padrão ético de presidente do Banco Central em qualquer arma. Não é nem só, digamos, em vários locais ainda tem essa história de que é, pode até ter uma representação do mundo financeiro, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o mundo financeiro é muito diversificado, é muito mais diversificado do que aqui, com interesses contraditórios entre os vários setores do mundo financeiro. Né? Aqui não, aqui é um mega oligopólio em que quatro ou cinco grandes instituições têm o poder quase absoluto e são esses que determinam, né, porque controlam aí esses movimentos das portas giratórias. Né? Então é uma situação muito particular a situação brasileira que está degenerando para além de serem representantes desse universo financeiro. E essas figuras hoje têm uma visão política, elas têm uma visão de mundo, né? E isso está passando para a política econômica e para a disputa em torno da política econômica que se dá pelo controle que o Banco Central tem da taxa de juros e da taxa de câmbio. Então, esse lá que eu estava começando a falar na hora que eu caí. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem mais uma pessoa que estava tentando fazer uma intervenção e não conseguiu fazer aqui no computador, e eu recebi a intervenção no WhatsApp. Mas, como é uma das organizadoras aqui desse debate, e que já parabenizo Maria Luísa e Alex pela iniciativa e pelo debate, eu vou abrir aqui para a intervenção da Maria Luísa. Gente, eu posso falar? Eu vou um pouco de toca-fogo
no parquinho, eu acho que realmente a questão é política. A gente não tem problema nenhum com os fundamentos. Os fundamentos estão indo muito bem, obrigado, muito melhores do que a gente podia supor que aconteceria. Está acima de todas as expectativas. O balanço de pagamento, agora mesmo, nós estamos com uma situação muito confortável, as exportações bombando, etc. Então, nós temos, de fato, é um problema político. Nós estamos vivendo um ataque especulativo ao real, não é a fala de Lula. A fala de Lula pode até aumentar um pouquinho e tal. A questão dos juros americanos um pouquinho mais alto também pode, mas não justifica a situação que a gente está vivendo e esse carnaval que está sendo feito pelas, pelas, pelos jornais, pela televisão, pelo mercado financeiro. Acho que tudo isso é orquestrado. Nós já estamos vivendo o processo eleitoral. O pessoal não quer que Lula se eleja, nem qualquer um de nossos candidatos, entendeu? Então, na minha visão, veja bem, a questão econômica que eu acho que é mais séria é porque a gente tem um governo que se diz heterodoxo, ganhou as eleições com essa ideia de, um, de uma economia muito mais ditada pela demanda agregada e tal, e nós temos uma equipe econômica ortodoxa, mas isso aconteceu em todos os governos de Lula. Nós sempre, e Lula e de Dilma, a gente ganha as eleições, mas não leva. Eles nos deixam fazer assim os mesmos programas de sempre, Cisterna, Bolsa Família e todos esses que a gente já conhece. Agora, a gente não tem um projeto de país. Não apenas porque eu acho que a gente não discutiu, a gente sempre discute esses mesmos programinhas, então não há um projeto de país, mas ao mesmo tempo, mesmo se a gente tivesse, estava muito difícil levar. Então, acho que a gente tem que partir de fato para um enfrentamento maior. Agora, como a gente vai fazer isso, é isso que a gente tem que discutir depois no âmbito da BED, qual é a nossa parte, como é que a gente pode fazer isso, entendeu? Enfim, eram essas as minhas observações, minhas angústias, na realidade. Haja reunião da ABED, hein? Bora fazer. Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro a gente inaugurou o Cerveja, Economia e Democracia, que a gente faz num bar, e tem convite amplo para discutir os temas importantes aí da economia, e assim a gente vai. Então, eu vou passar para os dois fazerem suas considerações finais, né? O fechamento aqui da noite. Berzoini, Voltei. caiu também, foi? Não, tá aí. Caiu. A internet hoje está ruim. Você Não? pode então fazer as suas considerações finais, Berzoini? Então, eu concordo totalmente com a Maria Luísa. Nós temos um problema político concreto e, na minha opinião, tem uma descoordenação da ação do governo em relação a isso. Precisa ter um planejamento de comunicação para politizar esses limites. Como eu disse, a minha avaliação é que no ano que vem a situação será mais difícil, a conflitividade vai aumentar. Então, se não tiver um planejamento para enfrentar, inclusive, o pós-eleição municipal, que a minha avaliação é que a situação nossa melhorar depois da eleição municipal. Tomara que não piore, mas não vai melhorar, em termos de correlação de forças. Então, é fundamental ter um planejamento político, já que nós temos a potência do cidadão chamado Luiz Inácio, que tem uma fala muito potente quando bem, digamos, instrumentalizado em termos de conteúdo. E eu acho que ele pode liderar esse processo, mas tem que estar combinado com o partido, com os seus ministros, para não ter sinal trocado, senão fica muito difícil para a militância entender o que está se passando. É claro que isso não é uma coisa fácil de fazer, eu presidi o partido, eu sei da dificuldade de ativar esses 500 mil, 600 mil militantes ativos do PT do Brasil.
mas se for bem planejado, tiver um sistema de comunicação que leve a mensagem, tem muita gente a fim de comprar essa briga, porque ninguém aguenta mais suportar uma economia tolhida por essa lógica financista, onde, inclusive, o Banco do Brasil, do qual eu sou funcionário, e o governo Lula, três, o Banco do Brasil está atuando só correndo atrás do lucro. É a maior rentabilidade do sistema financeiro hoje, disputando com o Itaú. Ou seja, tem que ter orientação, o Banco do Brasil tem que ter uma atuação nesse sentido. A Caixa Econômica Federal tem que ter uma atuação, e não estão tendo. Então, isso que me preocupa e que eu acho que é um debate a ser feito com todo cuidado, ninguém quer desgastar ninguém, ninguém quer disputar espaço com ninguém. Nós queremos debater o conteúdo, o assunto, a política. Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Excelente, Berzolini. Muito obrigada. Ademar, você quer fazer a sua fala de encerramento? Sim, rapidamente. Eu acho que tem uma disputa em curso, que é uma disputa política muito importante e tem uma disputa, evidentemente, de visão econômica também, né? Que eu acho que nós, economistas, temos que estar muito atentos a isso aí, né? É, nas duas, a gente sai atrás. A gente tem que, na verdade, fazer um esforço muito maior, né? Por conta dos instrumentos de comunicação, por conta de um governo dividido e que no campo econômico não favorece uma visão mais heterodoxa, né? Ao contrário, várias vezes as pessoas em postos-chave na economia desse governo reafirmam visões conservadoras, né? Então a gente sai atrás para fazer essa disputa. Mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer com as armas que a gente tem, né? Temos que fazer quase que uma guerrilha em debates como esse, mas também usando blogs, usando o que a gente tem de internet, porque a grande imprensa a gente já sabe para que lado vai, né? Até que aconteça uma grave crise, eles não vão dar voz a uma visão alternativa, né? Eles só vão dar voz a uma visão alternativa quando tiver uma crise que fuja do controle deles, né? Aí sim, como foi lá em 2007, 2008, rapidamente não foi feito um monte de gasto em outras condições não seriam feitas, rapidamente não foram tomadas uma série de medidas heterodoxas que em outras condições não seriam feitas, né? Então, é isso. Se houver uma ruptura nesse nível, muda o debate. Mas se não houver, a gente vai ter que fazer uma guerrilha de busca da opinião, de buscar disputar a opinião, né? E isso com um instrumental técnico, mostrando que existe alternativa, né? Mostrando que as alternativas têm que ser discutidas, mas fundamentalmente político também, né? Por conta de que, digamos, é o que a gente chama no grupo Impactos, já foi citado aqui pelo Juarez, se eu não me engano, né? É o que a gente fala que é retomar aquela visão de economia política. O que é economia política? É ler a partir dos interesses que estão em jogo, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Tem muito interesse em jogo, né? E muito debate a ser feito, né? Então eu acho que a gente não pode desanimar, tem que levar isso à frente. Agora, sabendo que a gente sai de uma situação de muito mais desvantagem, né? Mas se a gente desistir, aí que não tem saída mesmo, né? Então a gente tem que fazer esse debate, né? E tem que buscar construir essas alternativas de fato. É isso, Valéria. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado ao Ricardo pela participação aqui com a gente, né? Vamos debater, vamos fazer esse debate quantas vezes for necessário. Vamos adiante. Excelente, gente. Eu sempre me lembro, assim, eu sei que o pessoal aqui hoje é todo mundo novo, talvez não se lembre disso, mas tinha uma propaganda na televisão há muito tempo em que o Caetano Veloso contava uma fábula de uma pessoa que ficava pregando numa praça o tempo todo. E aí alguém pergunta a ele, mas ninguém para te ouvir e tal. Aí ele diz:
e você continua falando, ele disse, se eu parar de falar, eles é que terão vencido. Então, eu me lembro sempre dessa, não sei se vocês lembram dessa, não me lembro nem que contexto era essa propaganda, aquela coisa brasileira da propaganda que fica mais do que o produto que está vendendo, né? Então, minha gente, vamos encerrando por aqui esse excelente debate, mais um que a gente promove a partir da BED. Esse ano já conversamos sobre a política industrial, já conversamos sobre inteligência artificial enfim, nos espaços mais descentralizados também estão acontecendo os debates e a gente espera que a BED consiga realmente cumprir a sua missão, né, de levar essa palavra da economia política, da economia que considera a necessidade de inclusão e redução de desigualdades para mais espaços. Agradeço a presença de vocês aqui até 8h43, chegamos a ter 40 pessoas nesse debate, e hoje cedo a gente pensava, se tiver umas 15 pessoas, a gente vai ficar feliz e tal, mas a comunidade abediana é uma comunidade interessada, como a gente pôde ver aqui, e espero poder ter outros encontros como esse junto com todos vocês. Um agradecimento especial aqui ao Alex e a Maria Luísa, que tocaram toda a organização, que fica parecendo que fui eu, porque eu estou falando aqui, mas não fui eu, foram eles dois. E até a próxima, minha gente. Muito obrigada. Pelo Boa menos o noite. pessoal não fica me conhecendo Tchau, só de eu tchau. mandar e-mail de cobrança, né? Porque todo mundo me conhece, que eu sou a pessoa que manda e-mail de cobrança. E-mail não, WhatsApp. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Mas então, tchau aí, pessoal. Ah, Boa sim, noite. a gente vai subir essa gravação de hoje no nosso site posteriormente para quem quiser assistir depois. Tá Ubajá, tô vendo vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi bom tchau. encontrar as pessoas aqui. Foi.